Um dos arquetipos mais fáceis de escrever na ficção são os personagens avarentos. Esses tipos de personagens acham qualquer jeito de satisfazer suas vontades egoístas, geralmente se apegando ao materialismo. Eles também são, muitas vezes, indivíduos mimados. Por isso que é tão fácil escrever um personagem avarento como um vilão ou alguém que devia ser odiado. Mas na minha opinião, o que diferencia um autor bom de um mediano é o quão bem ele consegue escrever esses personagens. É muito simples fazer com que um egoísta vire a chacota de uma série, mas raramente eles são amados pelos fãs e se tornam os melhores personagens da narrativa. Dr. Stone é uma série que prega o altruísmo. O objetivo do protagonista, Senko, é restaurar a humanidade depois que um raio misterioso petrificou todos os humanos por milhares de anos. Por isso que é uma contradição tão bizarra quando o autor, Boichi, introduz o Ryusui, um navegante e alguém que personifica o egoísmo. A primeira coisa que o Ryusui fala quando Senko despetrifica ele é: "Finalmente voltei, novamente, o mundo é meu." Nessa história, os personagens fazem questão de salvar a vida de ambas pessoas boas e ruins. Eles passam um arco inteiro para criar um remédio para curar a doença de uma personagem. O Boichi cria esse grupo completamente altruísta, aí o Ryusui é introduzido e do nada eles começam a promover o egoísmo. Por causa disso, você se pergunta como esse personagem ganancioso encaixa numa história completamente baseada na generosidade. Logo depois de reviverem Ryusui, o grupo principal quer que a repórter Nanami dê o seu fluido de reviver pra eles. Em troca, ela pede pro Senko fazer uma câmera pra ela. O Chrome tava junto e diz que eles vão ter que usar um pouco de ciência pra fazer isso. O Senko escuta isso que o Chrome disse e fala a frase que melhor representa a filosofia de Dr. Stone: "O desejo é a força motriz por trás da ciência." Isso é algo que estava na cara da audiência no decorrer da história inteira. Todas as conquistas e invenções do mundo de Dr. Stone foram feitas por causa da vontade humana. Eles querem reviver os outros, então criam o fluido de reviver. Eles querem curar a pneumonia da Ruri, então fabricam a penicilina. A Suika quer óculos, então eles fabricam pra ela também, e etc. Todos esses são exemplos do desejo causando a progressão da ciência em Dr. Stone. Além disso, o Boichi mostra ao leitor que, em vez de ser completamente objetivo, a ciência é inerentemente subjetiva e completamente interligada com o desejo humano. Pela sua natureza, a ciência só evolui quando os humanos moldam ela para satisfazer nossas vontades. Isso é completamente relacionado com o bordão do mordomo de Ryusui, François. Desejo é igual à justiça, porque não é um conceito novo, é uma parte indissociável da ciência, e essa filosofia é necessária para a progressão do plot de Dr. Stone. E não é só isso que o Boichi quer mostrar pra gente com a introdução do Ryusui. Além da vontade humana ser necessária para o avanço da ciência, o fato de que o Ryusui é uma pessoa extremamente gananciosa é exatamente o que faz com que ele seja um navegador incrível. Já que o Ryusui não seria um navegador tão bom se ele não fosse tão egoísta, ele não conseguiria pilotar o navio primitivo que eles usam na série, e consequentemente demoraria muito mais para eles atravessarem o mar. Mesmo com essas justificativas pro egoísmo, você pode interpretar a introdução do Ryusui na história como uma forma de hipocrisia. Afinal, as primeiras 2 temporadas inteiras de Dr. Stone são sobre como o Tsukasa não quer reviver pessoas gananciosas e o Senko quer reviver todo mundo. E isso é porque o Tsukasa avisa que completamente restaurar a civilização e reviver todas as pessoas iriam criar as mesmas disparidades sociais que afetam o mundo atualmente. Mesmo com 2 temporadas dedicadas a explicar como pessoas gananciosas podem estragar o mundo, bem depois de derrotar o Tsukasa, o Senko revive um cara que afirma que o mundo é dele. E logo depois de ser revivido, o Ryusui compra direitos de petróleo e introduz a primeira moeda de troca e o capitalismo no mundo novo. Mas aí que vem o motivo do Tsukasa estar errado nesse aspecto. O Ryusui não é egoísta que nem as pessoas que o Tsukasa não queria reviver. Se você dissecar a frase do François, a conclusão mais óbvia relacionada ao significado dela é que o desejo não é só bom, mas correto. A vontade não é inerentemente relacionada à ganância. E um exemplo disso é quando o Senko considera diminuir o navio por motivos de segurança. Aí o Ryusui pensa quando ele era mais novo e os outros tentaram obrigar ele a colocar o bem dos outros antes do seu desejo. E por causa disso, ele nega a ideia do Senko. Aí que entra a característica mais importante desse personagem. O Ryusui não tenta satisfazer suas vontades por motivos hedonísticos. Ele corre atrás dos seus desejos porque ele valoriza ser honesto consigo mesmo. É muito fácil você ignorar os seus desejos e mascarar sua hesitação por trás da objetividade. O que requer coragem real é ser honesto consigo mesmo e seus valores e correr atrás do que você quiser. E o Ryusui mostra isso pra gente, deixando evidente que ser egoísta não significa que você necessariamente precisa desprezar os outros ou botar o seu desejo acima da vontade deles. O Boichi mostra que ao correr atrás dos seus desejos, o Ryusui ajuda os outros ao mesmo tempo também. Um exemplo disso é quando ele quer reviver o François só porque ele quer comer comida boa, mas no fim das contas ele acaba ajudando todo mundo.
Ryusui queria reviver seu mordomo simplesmente porque ele cozinha bem, mas como consequência ele melhora a qualidade de vida de todo mundo na sociedade de Dr. Stone. E isso explica por que o desejo move a ciência, sendo honesto consigo mesmo e seus desejos e ao mesmo tempo usando suas vontades para ajudar os outros. O Senku produz várias câmeras depois que a Nanami pediu, mas não só para ajudar ela, mas também para tirar fotos aéreas e fazer um mapa da região onde eles estão. Parece que Ryusui foi mal interpretado, ele não quer brilhar. O desejo de Ryusui não é algo tão simples, enquanto ele faz todos os outros brilharem, mesmo depois disso ele quer conquistar tudo. Com essas falas, o François expressa tudo que Dr. Stone quer ensinar pra gente. Não tem nada de errado com querer algo, só existe um problema quando você começa a pensar só em si mesmo. O Ryusui não quer que ele seja o foco do mundo. Ele quer que todo mundo prospere enquanto ele conquista todos seus desejos. Por causa dessa linha de raciocínio, o Ryusui imediatamente vira um dos personagens principais de Dr. Stone e uma parte crucial de todo o arco. E isso é inevitável, porque apesar de se apresentar como uma pessoa extremamente gananciosa e egoísta, no fim das contas o Ryusui prioriza o bom funcionamento da sociedade acima de qualquer coisa. Quando o Senku acha uma mina de ferro para eles poderem começar a construir um navio, o Ryusui diz que uma operação muito grande dilui talentos individuais, e o que passa a importar muito mais são as qualidades de um líder. O poder de um líder capaz de mover as pessoas é sua capacidade de apreciar o mundo. O Ryusui é tão ganancioso porque ele quer vivenciar tudo que o mundo tem para oferecer, e na minha opinião, isso é uma das ideologias mais humanas nessa série. Todo mundo que prosperou por causa do esforço na vida real, cresceu porque eles queriam ver tudo que o mundo tem para oferecer. Eles sabem que para você conseguir realizar seus desejos ou correr atrás de suas vontades, você precisa apreciar as coisas primeiro. E é por isso que todo mundo que se sente satisfeito com sua vida é carismático e feliz. Eles aprenderam a apreciar o mundo e em torno são capazes de mover as outras pessoas. Isso também encaixa com uma lição muito interessante sobre a perseverança. Como eu tinha dito antes, o Ryusui não deixa o Senku diminuir o tamanho do navio porque ele já se apaixonou pelo barco. Isso não é porque o Ryusui é teimoso ou mimado, mas sim porque ele não mente pra si mesmo. Ele sabe o que quer e mesmo quando as coisas ficam difíceis, ele não inventa um motivo para desistir, mas continua correndo atrás dos seus desejos. E em parte eu acho que isso também é porque ele aprecia seu esforço e não quer categorizar tudo que ele faz para satisfazer sua vontade como uma falha. Agora, antes de continuar o vídeo, eu quero falar que a partir desse ponto eu vou dar leves spoilers pro mangá de Dr. Stone. Não é nada demais, eu não vou falar sobre a jornada de nenhum personagem, eu não vou falar sobre o final e nem sobre nenhum mistério de Dr. Stone, mas se você quiser terminar a história sem nenhum spoiler, sabendo absolutamente nada, para de ver o vídeo aqui e muito obrigado por assistir até esse ponto. Depois que eles terminam de construir o navio, o grupo principal vão à Ilha do Tesouro, que é descrita nos contos da Vila Ishigami. E depois disso eles decidem se dividir em dois. Um grupo vai com Senku explorar a ilha, enquanto os outros ficam no navio com Ryusui. Os antagonistas desse arco chegam e petrificam todo mundo que ficou no navio, mas como eles não sabem quem são essas pessoas e como eles petrificam os outros, todo mundo que tava no navio achava que ia morrer. Mesmo segundos antes de sua morte, Ryusui salva a Suika e fala pra ela viver e contar ao Senku que o navio foi atacado. Eu acho que isso perfeitamente representa esse personagem. Já que ele achava que ia morrer, o único desejo que ele conseguia realizar era ajudar o grupo do Senku. Dessa forma, o Boichi deixa muito explícito que o Ryusui, apesar de se apresentar como ganancioso, é um personagem que, acima de tudo, prioriza o bem-estar coletivo. Nesse arco, Ryusui constantemente segue planos de ação que colocam sua vida em risco, mostrando que mesmo tendo vontades próprias, ele sempre vai querer ajudar os outros e nunca vai correr atrás de seus desejos se for para prejudicar os outros. Já que ele sabe conduzir um navio, ele podia ter fugido da ilha nesse arco, mas ele decidiu ficar para ajudar os outros. Outra coisa muito única desse personagem é que ele é estático, ou seja, ele não recebe desenvolvimento na história inteira. Mas não tem problema nisso, afinal, vários dos melhores personagens de animes e mangás são estáticos. Isso é particularmente interessante no Ryusui porque fica óbvio pro leitor que ele não ajuda os outros porque o Senku e os outros personagens de Dr. Stone mudaram o jeito que ele pensa. Ele sempre foi assim. Desse jeito, o Ryusui não se desenvolve como um personagem, mas a audiência desenvolve uma compreensão mais profunda dele. Ele é ávido pelo progresso e sempre quer incentivar os outros para se esforçarem e alcançarem os seus objetivos. Esse realismo é retratado muito bem depois que o Senku derrota o Ibara, o vilão principal da Ilha do Tesouro, e o grupo decide ir para a América. O Senku quer usar uma rota que chegaria na América em 40 dias,
Só que iria requer muito mais esforço da tripulação e seria muito mais perigoso que a rota que o Ryusui quer fazer, que demoraria 70 dias. Assim, o Boichi mostra que muitas vezes o Ryusui pode ser muito mais realista e pensar muito mais nos outros do que o Senko, mesmo ele sendo introduzido e retratado como esse personagem super egoísta e ganancioso. Quando eles chegam nos Estados Unidos, eles são enfrentados com outro antagonista, o Dr. Zeno, um cientista da NASA que criou um império com vários ex-soldados e acredita que o mundo devia seguir uma hierarquia onde os fortes dominam as massas. E obviamente isso completamente contrai a filosofia igualitária do Senko, e por isso eles começam a se preparar para uma batalha. Durante essa preparação, o Senko é baleado. Só que mais importante para esse vídeo é que nessa cena o Ryusui imediatamente deduz o que o inimigo tá pensando e o que eles querem fazer e começa a elaborar um plano de contra-ataque. Nesse momento, todas as qualidades que eu falei sobre Ryusui são expostas. Em vez de tentar se proteger, ele faz tudo em seu poder para acalmar os outros e tentar amenizar a situação. Enquanto quase todo mundo perde a esperança, ele não desiste e continua pensando em como ele pode realizar seus objetivos. Assim, o Ryusui não quer jogar fora tudo que todo mundo já fez para restaurar a civilização, então ele quer continuar lutando e vencer contra o Zeno. Dessa forma, a insistência dele em não se render, mesmo quando o Senko toma tiro, ajuda todo mundo a se acalmar. Por causa disso, o Senko consegue falar com Ukyo e Chrome e mesmo baleado apoia o grupo. E alguns capítulos depois disso, o Ryusui e Senko confrontam a pessoa que atirou no Senko, o Stanley, um ex-piloto e sniper do exército americano. Mas a maior motivação para o Ryusui enfrentar o Stanley não era por causa de vingança, era porque ele queria testar suas habilidades contra um piloto profissional. De novo, o Ryusui mostra como ele é muito egoísta, mas já que ele tem essa vontade de sempre ser melhor, ele usa táticas muito espertas para tentar vencer do Stanley, que contribui muito para a vitória do Reino da Ciência contra o Dr. Zeno. O desejo do Ryusui de ser um piloto melhor incentiva ele a tentar coisas novas, e por causa disso, o Reino da Ciência consegue vencer do Stanley nesse confronto. A vontade de melhorar e dedicação do Ryusui, que vem do seu egoísmo, diretamente beneficiou todo mundo nesse confronto e ajudou o grupo do Senko a conseguir vencer contra um dos maiores antagonistas da série. Apesar deles vencerem do Stanley nessa batalha, o grupo do Dr. Zeno persegue o Reino da Ciência até o Brasil, onde eles chegam muito perto de vencer do Senko. Com isso, o Zeno diz que estaria disposto a poupar a vida de qualquer um que cooperasse com ele. O Ryusui estava na frente dele quando ele falou isso e tinha a oportunidade de aceitar essa proposta, mas ele queria ajudar o Senko a reviver a humanidade e como ele odeia trair seus desejos e ser desonesto consigo mesmo, ele continua contra o Zeno. Agora, eu acabei de falar sobre uma parte da história de Dr. Stone que ainda não tá no anime, e seria muito legal continuar falando sobre ela e sobre o que o Ryusui faz nesse arco, mas seria impossível sem dar spoilers pesados, então eu vou pular pro final da história onde o Reino da Ciência decide ir pra Lua. Se você entendeu minimamente o personagem do Ryusui, vai ficar claro que ele quer ir pra Lua, mas só 3 pessoas podem ir por causa dos recursos limitados: um cientista, um piloto e alguém com a visão boa. O Ryusui foi escolhido como piloto do foguete, e ele treinou rigidamente por meses para se preparar, porque essa era uma das suas maiores vontades, ele já se via como dono do mundo, então o próximo passo seria naturalmente conquistar a Lua. Por causa disso, o Ryusui estava muito motivado, e todo mundo queria que ele fosse, mas um pouco antes do dia da decolagem, o Ryusui decide que Stanley seria uma melhor escolha que ele. Apesar de querer muito ir, ele deixa o Stanley ir, porque Ryusui via ele como um piloto e atirador mais habilidoso que ele. O François tenta consolar o Ryusui, mas ele nega os elogios e começa a chorar pela primeira vez no mangá. Pra mim, esse momento retrata o Ryusui melhor que qualquer outra cena no mangá. Quando ele quer algo, ele desenvolve uma vontade insaciável, e para realizar esse desejo, ele sempre dá o máximo de si mesmo, trabalhando muito para conquistar o seu objetivo. E nessa jornada para realizar seus objetivos, o Ryusui sempre acaba ajudando os outros também. Mas acima de tudo, ele quer ser honesto consigo mesmo. O Ryusui quer ir pra Lua por causa de seu próprio mérito, e apesar de ninguém duvidar de sua habilidade, ele achava que estava sendo desonesto com seus desejos se ele fosse pra Lua mesmo sabendo que o Stanley é mais hábil que ele. Sim, ele cedeu seu lugar no foguete para a missão ter uma chance maior de dar certo, mas acima de tudo, ele não se sentiria satisfeito consigo mesmo se ele realizasse seu desejo de uma forma que ele via como desonesto. É por isso que, pra mim, o Ryusui é o melhor personagem de Dr. Stone.
Com ele, o Boichi vai contra a visão tradicional de que o egoísmo é inerentemente ruim. E dessa forma, o autor ensina pra gente que o desejo não é só bom, mas necessário. Todo o avanço científico e melhoria na qualidade de vida da população foram feitas simplesmente porque alguém quis. O Ryusui retrata isso e como a perseverança e dedicação contribuem para esse desejo de uma forma muito interessante. E como eu disse antes, é muito fácil você achar um motivo para desistir de algo quando a situação fica difícil. E não tem nada de errado nisso, mas tem um mérito gigantesco em se dedicar quase obsessivamente a algo e não mentir para si mesmo. Se você realmente quiser realizar seus objetivos, o importante é que você continue correndo atrás deles, mesmo com obstáculos que parecem ser impossíveis de superar no caminho. Se essas vontades forem sinceras, você vai ajudar os outros com seus desejos. Assim, a avareza pode ser uma forma de botar em prática o altruísmo. Então, chegamos ao final de mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtem, comentem, tudo isso de bom, né? É o jeito mais fácil que vocês podem me apoiar, se vocês quiserem continuar assistindo o vídeo. É, Se vocês gostarem mais desse tipo de estudo de personagem, em vez de analisar uma série como um todo, como eu fiz com Steel Ball e Haikyuu, me avisem e me falam qualquer tipo de crítica que vocês têm, porque eu quero realmente melhorar o canal e trazer conteúdo melhor. Então comenta qual tipo de conteúdo vocês gostam e qual tipo de estudo vocês gostam.